O Conselho Federal de Medicina quer barrar o registro profissional de recém-formados que foram mal avaliados no exame do MEC. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com Samantha Takahashi, especialista em Direito Médico. Doutora Samantha, muito boa tarde a senhora. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, telespectadores. É um prazer enorme falar aqui com a Band News TV sobre essa celeuma envolvendo o Conselho Federal de Medicina e esses 13 mil alunos que foram mal avaliados no ENAMED. Bom, é uma celeuma até que válida, né, doutora? Porque afinal de contas, mas aí aquela tal. Eu até conversei com o presidente do CFM esta semana, tive essa oportunidade, e perguntei a ele o seguinte: nós estamos acusando os alunos de se formarem mal ou as universidades de formarem mal? Porque são elas responsáveis por esses exames e não os alunos. Talvez eles não tenham estudado o suficiente, eu não sei. Mas quem não preparou bem esses profissionais, esses novos profissionais, foram as universidades. Elas é que têm que ser as principais prejudicadas por tudo isso e não os alunos, não, doutora? Exatamente, Nelson. O ENAMED, ele tem uma função muito específica, avaliar a qualidade do ensino médico no Brasil. Esse é o primeiro ano do ENAMED, nós estamos em uma transição do ENAD, que era o sistema avaliativo anterior, para o ENAMED. O ENAMED agora unifica as provas do ENAD e do ENARE. Então, estamos no primeiro ano em que os profissionais, os alunos estão sendo avaliados sob os critérios do ENAMED, critérios que até então eram desconhecidos. Essa aprovação do ENAMED aconteceu em abril de 2025, então, grande parte, por que não dizer 100% desses estudantes que se submeteram a essa prova, eles não tinham o conhecimento de que isso poderia, em tese, depois ser considerado como um critério de avaliação individual, como hoje pretende o Conselho Federal de Medicina ao editar essa resolução que vem sendo falada por eles, como uma resolução que impedirá o registro desses 13 mil alunos. Então, concordo com você, essa prova, esse exame é para critério avaliativo da qualidade do ensino médico do Brasil, portanto, das universidades e não dos estudantes individualmente. A prova não nasceu com esse objetivo. Pois é, mas ela está sendo usada nesse momento como uma forma de punir esses alunos. No meu entender, eu tenho esse exemplo em casa, né? O grande filtro de um médico é a residência, é entrar na residência, que oferece poucas vagas e você tem elas em poucos hospitais pelo país. Ali você já tem um filtro. Talvez, ao melhorar esse filtro, talvez você colocar com que a residência médica seja obrigatória para que o médico possa atender a sua especialidade, porque hoje o médico pode sair sem a residência e atender completamente, porque a lei preconiza isso, né? Nossa Constituição preconiza isso. Ele formado está, formado é, e aí vai poder já atuar onde ele bem entender e quem o contratar. Mas, de qualquer forma, hoje há facilidades que favorecem o médico até de fazer cursos, né? Até o próprio CFM favorece isso com a questão da especialidade. Não obriga ele a ter ali a residência médica. Então, você tem ali alguns artifícios que podem ser utilizados para impedir que esse médico vai ter que se preparar para fazer a residência, ponto, né? Agora, precisa fazer alguma coisa com essas universidades, doutora, porque não há a menor possibilidade delas cobrarem 14, 15, 16 mil reais por mês e não darem a esses alunos a assistência necessária que eles precisam. Exatamente. Eu concordo com você, Nelson. Hoje nós precisamos ter um olhar muito especial e muito criterioso sobre as faculdades, não só as que pretendem ingressar no mercado educativo, Então, aquelas empresas que têm a pretensão de abrir novas faculdades, mas sobre as que já existem. A gente precisa ter esse olhar criterioso. Dentro do próprio sistema avaliativo de ensino superior é que nasceu o ENAMED com esse objetivo, só que agora nós não podemos desvirtuar o objetivo principal para o qual o exame foi criado
para que possamos, a partir dessa nota, penalizar estes alunos e tentar impedir o exercício da profissão. Como você bem disse, nós temos uma lei que regulamenta o exercício da medicina no Brasil. Essa lei é a Lei 3268 de 1957 e sim, ela autoriza que todo médico, todo profissional que possui um diploma de medicina expedido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, possa legitimamente exercer a medicina no Brasil, sem que seja obrigatório a escolha de uma especialidade. Então, para além disso, né, além dele poder exercer a medicina sem a especialização, ele pode exercê-la em qualquer dessas áreas. A lei dá esse respaldo para esse profissional. Então, mesmo sendo um médico generalista, ele pode cuidar do sistema cardiovascular, ele pode atuar na dermatologia, ele pode atuar na ginecologia e obstetrícia. Então, existe essa validação legal. Agora, o que nós precisamos avaliar aqui é se, de fato, essa resolução do Conselho Federal de Medicina legalmente seria admitida. Será que o Conselho, a partir de uma resolução, teria o condão de impedir que esses alunos obtivessem o seu registro profissional junto ao CRM e pudessem, com isso, exercer legitimamente a medicina? Então, para isso, a gente precisa analisar o nosso sistema normativo, que é pautado em uma hierarquia legal, em uma hierarquia de leis. Então, nós temos, é como se tivéssemos uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, nós temos a Constituição Federal, abaixo temos as leis, abaixo das leis os decretos-lei, e abaixo é que estaria essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, o CFM, ele possui a competência para editar essas normas, desde que elas respeitem a lei que temos hoje válida e vigente. Então, dentro desse panorama, a Constituição Federal expressamente diz que cabe à lei, e aí é uma lei federal, condicionar, ou melhor, cabe à lei trazer as condições para o exercício de uma determinada profissão no Brasil. Quando nós olhamos para a medicina, a gente tem a Lei 3268, que expressamente diz, olha, para você ser médico no Brasil, você precisa estar legitimamente registrado no Conselho Regional de Medicina da sua cidade, do seu estado. E abaixo dessa lei, nós temos um decreto-lei, decreto 44045 de 58, que estabelece quais são, então, os requisitos para que esses alunos possam obter o seu registro profissional. E dentre esses requisitos exigidos, que são documentos, a apresentação de alguns documentos, nós temos, além dos documentos pessoais, então, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de quitação com as obrigações eleitorais e militares, temos a exigência da apresentação de um diploma válido, de um diploma emitido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. A grande questão aqui, a grande dúvida que reside, está centrada no parágrafo 3º deste decreto, do artigo 2º desse decreto, que diz assim, olha, o CRM pode complementar estes pedidos. Então, ele pode exigir um documento complementar a esses exigidos pelo artigo 2º. Então, o CFM usa agora dessa brecha legislativa, por que não uma manobra interpretativa da lei, para dizer, olha, agora eu vou passar a exigir um documento complementar, que é uma nota mínima do ENAMED. E aí a grande questão que fica é, será que realmente, dentro desse conceito de documento complementar, o CFM poderia instituir uma nova condição? E aí, sob o meu ponto de vista, sob o ponto de vista legal, não existe essa possibilidade. Justamente porque, quando nós estamos falando sobre uma lei, essa lei é um sistema. Então, quando dentro de um parágrafo que está dentro de uma lei, eu tenho uma autorização de exigência de documento complementar,
O que essa lei quer dizer é, olha, o Conselho Regional de Medicina, querendo, ele pode exigir, além do diploma, um certificado de conclusão de curso, a apresentação do histórico escolar, mas ele não pode, a partir de agora, exigir, mediante resolução, a apresentação de um documento que comprove que ele obteve uma nota mínima, porque isso não é documento complementar. Isso é uma nova condicionante. E uma nova condicionante, segundo estabelece a própria Constituição, só pode ser estabelecida por lei. Então, para resumirmos tudo isso, o CFM pode editar essa resolução? Poder pode, como já disse que vai fazer, mas a grande questão aqui é que essa resolução poderá sim ser questionada judicialmente por esses 13 mil alunos que forem prejudicados a partir dessa resolução, inclusive através de um mandado de segurança, porque essa resolução é uma resolução que fere a lei e que fere a Constituição Federal. Então, eu concordo com você, sim, o ENAMED, ele tem um olhar muito criterioso, mas voltado exclusivamente para a avaliação da qualidade do ensino médico do Brasil. Não podemos, neste momento, desvirtuar o objetivo para o qual esse exame foi criado, para passar a punir individualmente cada um desses alunos. Existe hoje, né, uma grande discussão, inclusive, sobre a qualidade do ensino médico no Brasil. E aí muitos poderiam dizer, mas Samantha, e como é que fica a qualidade da saúde pública a partir do momento em que nós pudéssemos ser atendidos por esses profissionais que, teoricamente, não teriam uma boa formação médica? Aqui nós temos um problema social que deve ser solucionado por lei. Então, eu não estou dizendo que isso nunca vai existir. Pode, sim, a partir de um determinado momento, a nota do ENAMED ser considerada como requisito para a obtenção do registro profissional, desde que isso seja feito por lei e desde que ela regulamente uma situação futura, não uma situação pretérita. Pois é, mas a gente está caindo, no meu modo de entender, tacanho o modo de entender, obviamente, né? Eu sou jornalista, né? Não sou um especializado no direito médico, mas, de qualquer forma, cadê a punição para as universidades? Essas é que têm que ser sumariamente punidas, né? Pela má formação que deram a esses profissionais. Porque, veja, quanta festa se faz quando um aluno entra numa faculdade de medicina. A senhora sabe disso, eu não sei se a senhora tem parentes próximos e tudo mais, mas tem amigos. É uma festa tremenda, as redes sociais ficam lotadas aí de gente comemorando, familiares chorando. Meu filho entrou, minha filha entrou, meu parente entrou na faculdade de medicina. E não necessariamente está olhando para a marca da universidade, mas está olhando para o futuro desse profissional. E quem tem ali o futuro na mão é exatamente essa universidade que vai oferecer a esse aluno, obviamente, as ferramentas para que ele possa se formar. Eu não vi o CFM falar ainda de uma atitude contra essas universidades. Por quê? Quem tem que legislar sobre isso é o governo federal? Hoje, em primeiro lugar, eu concordo com você. Meu filho também é médico, então eu entendo, eu vivo essa realidade. Meu filho mais novo também está se preparando para o vestibular de medicina logo mais. Então, sabemos que é exatamente assim. A partir do momento que os nossos filhos começam a dizer, olha, eu quero ser médico, existe toda uma preparação. Não é apenas do estudante, é uma preparação da família, uma preparação emocional, uma preparação financeira. Então, esperamos sim que quando eles são aprovados, eles sairão aptos para exercer bem a medicina. E realmente acaba sendo uma frustração para nós pais, para toda a sociedade, quando nós nos deparamos diante de uma notícia como essa, agora acerca das notas dessas universidades, né? Me coloco no lugar de alguns pais que eventualmente tenham os filhos estudando em uma dessas universidades que tiraram ali nota 1, nota 2, e aí olhando para todo o investimento que foi feito durante esses 6 anos de uma faculdade de medicina, é realmente muito frustrante. Sobre as penalidades, as sanções,
o próprio MEC, né, que hoje é o órgão federal que representa a seara regulatória de ensino no Brasil, divulgou algumas penalidades que serão aplicadas a essas instituições, algumas relacionadas à suspensão de abertura de novas vagas de medicina, então, acerca dos vestibulares que estão para acontecer, a perda do financiamento estudantil. Então, são sanções que já estão dispostas nessas normativas que regulam o SINAI, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Hoje, Samantha, existe alguma outra punição legal para essas universidades? Não. Hoje, o que nós temos dentro do nosso sistema legislativo são essas sanções que já foram divulgadas pelo MEC. São sanções brandas também, se a gente for olhar, porque aqueles que já entraram, né, doutora, aqueles que já estão no sistema, que já estão nessas universidades, eles também teriam que ser atendidos, ou seja, obrigar essas universidades a investirem. Então, a partir de agora, vamos fazer o seguinte, vocês vão parar de admitir, não vai haver vestibular e vocês vão ter que investir nesses novos profissionais que vocês vão formar. Vocês vão ter que oferecer um hospital-escola. A gente não tem, então façam um acordo com qualquer outro hospital e vocês vão ter que ter profissionais lá. Porque o que a gente vê, eu estou falando para a senhora porque eu me aprofundei nesse assunto, fui observar bem como é a situação, não aprofundar no campo legislativo, mas no campo prático, né? Eu fui ver exatamente como funciona isso. Eles fazem contratos com hospitais públicos, porque os hospitais públicos vão ter ali residentes ou vão ter internos, né, durante um período de tempo, de forma gratuita, e não necessariamente tem lá um professor dessa universidade para orientar esses alunos. Esse é o grande problema. Eles vão ficar lá à mercê dos profissionais que são da própria instituição, do próprio hospital. E esses não têm tempo, não têm a habilidade, não têm ali a pedagogia para ensinar a esses alunos o que eles devem fazer. Então, veja, aí que o problema está instalado? Está instalado. Tem que resolver? Não sei. Aí que passa pelo direito médico, né? Esses alunos que hoje estão nessas universidades, qual é a força que eles têm para cobrar dessas instituições e do governo federal que permitiu a abertura dessas universidades, uma forma para que eles se formem com qualidade? Hoje, será que esses pais poderiam se unir, fazer uma denúncia diante do Ministério Público? É óbvio que sim, sempre existe uma possibilidade de uma ação mandamental, de uma ação de obrigação de fazer, apontando-se quais são as ilegalidades, quais são as fragilidades dessas universidades que precisam ser solucionadas a fim de que preventivamente os próximos alunos tenham acesso a um serviço a um serviço educacional, né, uma formação educacional mais ampla e mais qualificada. Então, existem sim ferramentas jurídicas para que essas universidades sejam agora forçadas a fazer um investimento maior para que tudo aquilo que foi apontado pelo MEC como irregular seja corrigido. Existe hoje também uma divergência muito grande entre a nota do MEC e a nota do ENAMED. Então, muitas vezes nós, pais, olhamos para a nota do MEC dessa universidade. Só que a nota do MEC, ela avalia a infraestrutura, ela avalia corpo docente, ela avalia cronograma, número de horas aula, ela não avalia apenas o ensino, né, a base educacional que aquele aluno vai receber. O ENAMED é centrado exclusivamente nisso, sobre a formação médica. Então, hoje o que precisa haver é uma avaliação integral, uma avaliação sistêmica de todos esses requisitos, inclusive sobre os hospitais escola, como você bem mencionou aqui. Esse é um problema de não acompanhamento da preceptoria que atinge não só os estudantes de medicina, mas também durante a residência. Muitos residentes já são médicos, estão ali para se especializarem, mas realizam, por exemplo, cirurgias sem a avaliação do médico preceptor, que seria, teoricamente, o responsável e tem o dever e a obrigação de acompanhar todos os atos médicos realizados por esses residentes. Então, é um problema global.
É um problema que está instalado, né? Ele é um problema crônico, tem tratamento? Tem, né? Vai dar para melhorar? Dá para melhorar, né? Porque a população merece um atendimento de qualidade. A gente tem médicos hoje suficientes. O problema é que eles não estão espalhados, eles estão concentrados, né? Então, por isso que a gente tem uma deficiência muito grande em algumas regiões. Doutora Samantha Takahashi, foi muito bom conversar com a senhora é uma especialista em direito médico. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Nelson, foi um prazer. Prazer conversar com a Um senhora abraço. também. Um abraço.